Misericórdia. Salmos 26. Amém. Em reverência à palavra, colocamos-nos de pé para realizar a leitura. Um salmo davídico. Inicia assim: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, e nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Não me junto com os ímpios, lavo as minhas mãos à inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cuja mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de suborno. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Assentai-vos. Glória a Deus pela palavra que temos. Creio que o Espírito Santo já vai trabalhando dentro do nosso ser, do nosso interior. Vemos que Davi, ele inicia este salmo se direcionando ao Senhor, assim como os salmos anteriores. Salmo 25, a ti, Senhor, levanta minha alma. Ou o Salmo 24, do Senhor é a terra e sua plenitude. 23, o Senhor é meu pastor, e por aí vai. Este salmo não é diferente dos outros. Ele inicia dizendo: julga-me, Senhor. Ele já se direciona a Deus. E nos salmos seguintes, como o Salmo 27 e 28, vemos que Davi, ele tinha um grande apreço ao santuário de Deus. Davi, ele tinha um grande amor em estar ao santuário de Deus, assim como o Salmo 26, que lemos agora. Naquele tempo, nem todos que se reuniam para adorar no santuário eram sinceros no modo de viver e no modo de andar. Assim como encontramos hoje muitas vezes pessoas nos nossos ministérios, e assim como muitas vezes nós também não somos sinceros com a nossa adoração. Assim como muitas vezes nós também não somos sinceros no modo de agir e no modo de estar presente com Deus. Lá, alguns desobedeciam a Deus abertamente e espalhavam mentiras para o rei Davi. E essa situação e outras situações levaram com que ele escrevesse o Salmo 26. E talvez era o tempo em que Absalão, o seu próprio filho, estava tentando roubar o seu trono de seu pai e espalhando mentiras. E aí então Davi, ele inicia este salmo dizendo: Senhor, julga-me. E aí vemos que Davi, ele diz: pois tenho andado em minha sinceridade. Não são palavras difíceis em dizer intelectualmente falando, mas são palavras que precisamos de uma maturidade espiritual para entender o que Davi está dizendo aqui. Versículo 1: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha misericórdia, em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Se pararmos para analisar, não é fácil a gente pedir para o Senhor que nos julgue. É muito fácil a gente olhar para alguém e julgar: olha como ele está, olha como ela anda, olha as coisas que faz. Mas quando a gente se volta a si e pedimos para que o Senhor nos julgue, é difícil. Quando a gente olha o significado de Senhor, julga-me, a gente não teria coragem suficiente para pedir isso, ou teria? Muito menos a gente também não consegue falar tão facilmente que andamos na nossa sinceridade. Muitas vezes nós não somos sinceros com nós mesmos, não somos sinceros com as outras pessoas. E Davi, ele diz: tenho andado em minha sinceridade. Depois, ele diz que tem confiado no Senhor, sem vacilar. E a confiança em Deus é algo questionável, porque quando estamos bem, quando nós não temos um problema, quando os trabalhos estão em dia, quando cai o salário na conta, quando temos todos os nossos amigos em nossa volta, a confiança em Deus é fácil. Mas é difícil quando vem um resultado de exame de saúde, não é o que você espera. É difícil a gente confiar em Deus quando temos problemas no ministério, quando nos sentimos desolados, isolados.
É difícil confiar em Deus quando a nossa família talvez está perdida ou quando temos problema na nossa família. São momentos de grande dificuldade. Mas Davi dizia, confiando também no Senhor, não vacilarei. Tenho confiado, sem vacilar. Quantas vezes eu vacilei na confiança em Deus? Quantas vezes eu fazia com minhas próprias forças e não confiava em Deus para que Ele trabalhasse? E nós devemos, assim como Davi, confiar em Deus. É difícil confiar. É difícil confiar em uma pessoa. Onde muitas vezes a gente é machucado e conscientemente nós também machucamos pessoas. É difícil confiar. Mas é nesses momentos que nós devemos nos firmar em Deus. É nesses momentos de problemas, de tribulações, que a nossa confiança é testada. E Ele continua sendo bom. Mesmo tendo problemas no ministério, Ele continua sendo bom. Mesmo tendo problemas com nossas famílias, ou mesmo quando um exame de saúde não é o que a gente espera. Deus continua sendo bom todo o tempo. Devemos ter essa confiança assim como Davi tinha. E é tão incrível, porque ele era rei. Ele não era qualquer um. Ele era alguém de suma importância e de grande confiança até, por ser rei. E ele confiava em Deus. E aí vem uma primeira pergunta para nós. Como está a nossa confiança hoje? Hoje, se não temos um problema, creio que estamos com uma confiança enorme em Deus. Mas e amanhã, se você soubesse ou descobrir de uma notícia ruim de algum parente seu, continua confiando em Deus? Se você fosse expulso do seu trabalho ou se desse mal em uma matéria, confiasse em Deus ainda? São perguntas que a gente deve fazer. Se buscarmos por uma vida em santidade, nós devemos reconhecer que nós precisamos de confiança primeiramente. Davi ele andava, ou podemos dizer que ele buscava andar em santidade e confiava em Deus. Só um momento. No versículo 1, ele escreve que tem andado em sinceridade. Em outras versões diz, tenho vivido com integridade, ou dizendo que faz o que é certo. É incrível como algumas versões trazem uma explicação maior ou melhor, alguns significados, e você começa a analisar que Deus ele é incrível, porque muitas vezes no nosso devocional, na nossa leitura diária, lemos os livros e não procuramos nos aprofundar. O que Davi quer dizer aqui? O que apóstolo Paulo quer dizer ali? E quando nós paramos para estudar, a mente explode. Porque quando Davi diz que ele confiava no Senhor, mesmo que o seu filho estivesse contra ele, ele continuava confiando em Deus. É incrível isso. Depois ele diz que ele tem vivido com integridade. Em outras versões, diz que faz o que é certo. E muitas vezes nós achamos que estamos tendo uma vida em integridade pelo simples fato de estar aqui na faculdade estudando teologia, ou pelo fato de estarmos seguindo o nosso chamado, o nosso ministério, ou pelo fato de lermos a Bíblia e orar, às vezes, nós orando, e achamos que a nossa vida está em completa integridade. Mas muitas vezes a gente vê que não estamos vivendo a integridade verdadeiramente. Se lemos o versículo 2, Davi ele começa dizendo, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha minha mente e meu coração. Davi ele escreve algo que precisamos ter coragem também para falar. Não só com poucas palavras, sem significados, nós devemos pensar nas palavras que Davi fala. Porque quando a gente pesquisa o significado de cada palavra, vemos que não é fácil pedir para que Deus nos examine. Ele pede para que examine a mente e o coração. Ou em outras versões, rins e coração, mente e desejo. Quando Davi pede para ser examinado, ele pede para que Deus teste a sua autenticidade. Ele pede para que Deus verifique a sua sinceridade, para que assim revele se Davi ele era íntegro ou não. Se de fato ele tem andado em sinceridade e confiado no Senhor, como diz o versículo 1, ou no versículo 3, se ele tem andado na verdade, como vemos nesse versículo. E tenho andado na tua verdade. Ou no versículo 4, se ele de fato não tem se assentado com homens vãos, e se nem tem conversado com homem dissimulado. Ou também podemos ver no versículo 5, se ao menos ele tem estado longe dos perversos, e nem se ajuntado com os ímpios, como diz o versículo 5.
Ele pede para que Deus teste a sua autenticidade. Ele pede para que Deus verifique se ele tem feito o que ele tem falado. Muitas vezes nós falamos algo que não fazemos, pregamos algo que não vivemos, e nós sabemos que não estamos fazendo aquilo. E é muito fácil dizer, gente, vocês precisam orar 1 hora por dia, quando assim muito eu nem oro 15 minutos por dia, quando assim muito nem oro 1% do meu dia, que é 14,3 minutos. É fácil eu vir aqui e pregar, gente, vamos orar. Mas quando Davi ele fala isso, ele pede para que Deus teste ele. Ele não fala diante de todos, ele fala no seu privado. É ele e Deus, ele não precisa de pessoas para que vejam a santidade dele. Ele precisa de Deus, assim como nós também precisamos. Nós também devemos pedir para que Deus nos examine, se queremos viver uma vida em santidade. E é difícil. É difícil. Quando Davi pede para que ele seja provado, continuando aqui, examina, Senhor, e prova-me, ele espera que o Senhor coloque a prova e que ele seja testado. Em outras palavras, ele pede para que o Senhor coloque a fé dele em prova, para ser mostrado se ele é íntegro ou não. Ele pede uma avaliação sobre sua conduta. E muitas vezes nós não queremos uma avaliação de nossa conduta. Logo depois, quando temos uma conduta falha. É difícil a gente falar, Senhor, será que eu tenho andado correto? Será que meu andar está reto? Logo depois de ter uma briga. Ninguém quer, porque sabemos que a gente errou. E dessa maneira ocorre quando um professor passa uma avaliação para os alunos. Tanto aqui na faculdade como nas escolas, quando os professores passam uma prova, uma avaliação, eles não passam só por passar. Pois é? Passam para testar o conhecimento dos alunos. Deus é assim conosco também. Ele nos testa, Ele nos prova, Ele permite situações para fortalecer, e até mesmo para revelar o nosso caráter, até mesmo revelar se nós somos na média, se somos nota 10 ou nota 2. Espero que ninguém seja nota 2 no Evangelho. Precisamos ser provados por Deus, provados em todas as áreas de nossa vida. Precisamos ser testados e precisamos estar preparados para todas as provações quando vem de Deus. Quando Davi pede para que Deus o esquadrinhe, examina-me, Senhor, prova-me e esquadrinha minha mente, meu coração, ele pede para que seja feita uma busca de maneira minuciosa, procurar mais profundo. A palavra esquadrinha-me é muito interessante, porque significa vasculhar cada canto, cada lado, observar tudo. Em outras palavras, olhar debaixo do tapete, se não tem sujeira, olhar debaixo da cama, que muitas vezes a gente não varre e acha que não vai acumular poeira. E quantas vezes eu varria aí, meu favor, quanta poeira tinha aqui embaixo, mas ninguém viu. Nós devemos pedir para o Senhor que Ele nos esquadrinhe. Devemos pedir para que Ele mostre os nossos erros, mostre o que está podre dentro de nós, do que afeta a nossa santidade. Muitas vezes sabemos aquilo que afeta a nossa santidade e não queremos que Deus nos revele. E continuamos com aqueles pecados. E quanto a nós, será que nós temos coragem de saber se temos egoísmo dentro de nós, se somos orgulhosos? É difícil, porque no fundo a gente sabe que somos pecadores. No fundo a gente sabe que talvez temos desejos maus e não queremos contar para ninguém. E às vezes estando aqui na faculdade, ou na lida com o trabalho, ou no ministério, estamos tendo uma vida íntegra. E publicamente nós não estamos agindo errado, ninguém está vendo o que estou fazendo. E quanto aos nossos pensamentos? E quanto aos nossos maus desejos? Ninguém sabe que estou pensando isso. Como que fica isso? Devemos praticar a presença de Deus. Davi praticava constantemente, ele sabia que sozinho ele não estava, mesmo assim ele pecou. Nós sabemos e temos noção que Deus está todo o momento conosco. E quantas vezes nós deixamos isso de lado e erramos? E deixamos para lá. Ninguém viu. Disfarçamos nosso pecado e vivemos uma vida íntegra diante dos homens, mas não diante de Deus. Davi, ele estava disposto em mudar. Ele estava disposto a saber o que tinha dentro dele e tirar para fora. As coisas ruins precisavam ser purificadas, precisavam ser tiradas. Se você quer mudar, você precisa tirar as coisas ruins de você. Se nós queremos viver uma vida de santidade, nós precisamos reconhecer nossos erros e a partir do reconhecimento, devemos parar de praticar aquilo ou de pensar aquilo. E não é tão fácil assim. As coisas ruins precisam ser tiradas.
E quem faz isso? Só Deus. Só Deus pode remover. E quando nós temos o desejo e a coragem de dizer: Senhor, esquadrinha minha mente, esquadrinha minha alma, tira o que há de ruim dentro de mim. Davi, ele buscava pela santidade, por isso ele se humilhava perante Deus, sendo um rei, sendo alguém importante. E nós, quem somos? Somos tão meros seminaristas, como diz o pastor Natan, quase nada, e ainda achamos que somos muita coisa, ainda achamos que temos o conhecimento, mas o que vale isso ao lado de Deus? O que vale todo o nosso conhecimento, todo o nosso ser, toda a nossa visão de fora que os outros têm, se dentro está podre? Sepulcros caiados. O túmulo na Alemanha, quando eu tive essa oportunidade de fazer essa viagem na Alemanha, são bonitos os cemitérios, são lindos, com gramados, com flores, mas como está por dentro daqueles túmulos? Podre, sujo, pó, tudo de ruim. Quando eu vi o túmulo do meu avô, eu achei tão lindo aquele túmulo, mas eu sabia que aquilo estava podre, eu sabia que aquilo não tem mais valor algum. E nós muitas vezes somos cristãos assim, que Deus nos guarde e que nos limpe. E é muito fácil a gente pedir perdão para Deus pelos nossos pecados em geral. É muito fácil vir aqui: Senhor, perdoe os meus pecados. Quando englobamos todos os pecados, colocamos dentro de uma sacola com o nome pecado. E é difícil a gente falar: Senhor, me perdoe quando eu errei com aquela pessoa, me perdoe quando eu errei com aquele outro, me perdoe quando eu pensei aquele pensamento. E nós não fazemos muitas vezes isso porque é difícil, custa tempo, custa mudar, custa transformar, custa muita coisa. E nós precisamos fazer isso. E quantas vezes juntamos todos os nossos pecados com apenas a palavra pecados? Pai, me perdoe pelos meus pecados. Amém. Será que estamos vivendo assim? Será que Davi era assim? Como está a nossa vida hoje? Como eu falei no meu primeiro ano que vim aqui para fazer história, no Wake Up, eu preciso fazer uma coisa característica. Quando eu analiso a palavra esquadrinha, analise cada canto, vasculhar por cada área, olhar debaixo do tapete, embaixo da cama, eu posso lembrar com uma vassoura. Lembro que quando eu era pequena, minha mãe ela pedia para eu varrer a calçada. Desde pequeno até hoje, meus pais vivem num sítio, e em um sítio tem colheita, em um sítio tem plantação. Época de silagem, época de soja, quando tinha colheita, era um acúmulo de pó branco. E justo a calçada da minha casa é laranja, sabe? É uns quadrados laranja assim, com cimento cinza, é muito rústico aquilo. E minha mãe volta e meia pedia: filho, vai varrer a calçada. E eu ia, com aquela imensa e grande vontade de não fazer, eu ia. Eu era obrigado. E eu lembro que quando eu vi a calçada, tinha umas folhas enormes, tinham pedrinhas e todo o pó pela calçada. E a calçada ela tem em torno de 5 quadrados de fileira. E aí é longo, é largo. E eu lembro que as folhas ficavam sempre no meio, as pedrinhas um pouco espalhadas, folhas por conta da árvore que temos perto, pedrinhas que temos um calçamento com pedrinhas, enfim. E eu varria de qualquer jeito. Eu varria as folhas grandes, eu varria as pedrinhas, porque era visível, porque era fácil e era rápido, sempre era rápido. Minha mãe sempre falava: já varreu? Já. Eu sabia que aquilo estava sujo. E era nitidamente, eu pegava a vassoura e fazia isso aqui. Eu varria no meio, fazia assim, para fazer. E o pó subia. Só que eu continuava: não, ela não vai perceber. E bom, quando eu terminava, ela falava: já? Eu já. Mas eu demoro mais do que isso. Pois bem, eu sei varrer rápido. Eu tinha coragem de falar isso. E às vezes, nós também temos coragem de não admitir nossos erros. E quando ela ia ver aquela calçada, eu sabia que ali estava sujo. Eu sabia que aquele canto lá estava sujo.
E no final, pelo reflexo, se via que só no meio estava bem laranja e aqui dos lados cheio de pó. E no final, eu tinha que varrer tudo de novo. E devagar. E pior, minha mãe observando. Faltou aquele quadrado, faltou esse. E sempre era assim na minha vida. E eu acho engraçado, porque nós somos assim com Deus também. Porque nós pedimos, Deus, perdoa os meus pecados. Aquele lá, aquele outro. Mas eu sei que aquele canto não varria. Quantas vezes no alojamento a gente deixa de varrer um cantinho, né? E sabe que está sujo lá, mas ninguém vai mexer lá, ninguém está vendo. Mas está sujo. Quantas vezes nós somos assim com Deus? Deus, perdoe os meus pecados. Mas aquele deixa de lado, aquele não precisa. Esquece aquele pecado. Nós muitas vezes não queremos reconhecer quando erramos porque somos orgulhosos de natureza. Não, eu reconheço, não reconhece. Acabou de mentir. Todo mundo aqui é orgulhoso no final. Todo mundo aqui já errou uma vez. Todo mundo aqui não gosta de reconhecer que é. E eu não gostava quando a minha mãe chegava e falava, vai varrer de novo, porque está errado. E ai de mim se eu respondia a ela. Assim, ou melhor, a vara cantava. Que Deus nos guarde em todos os momentos, em todas as áreas de nossa vida. Que Deus nos perdoe detalhadamente de cada pecado que cometemos. Mesmo que são pecados pequenos, que não damos bola, que é só uma mentirinha. E aí eu volto a dizer, você tomaria um copo de água sabendo que tem uma gota de veneno? Tomaria? A gente não ia tomar. Se aquele copo de água tivesse um pouquinho de esterco, você não tomaria. Porque a gente sabe que aquilo está sujo, mas é só 1 grama de esterco. O veneno até tomaria, mas o esterco. Nós devemos pedir perdão por todos os nossos pecados. Nós devemos saber, reconhecer e pedir, Deus, me mostre. Porque muitas vezes escondemos tão bem aquele erro, tão bem algumas coisas, assim como eu escondi tão bem o meu chamado no meu passado, e já não lembrava mais qual que era o meu chamado. Assim somos com nossos pecados. E precisamos pedir, Senhor, esquadrinha minha mente, esquadrinha meu coração. Ninguém está vendo, não tem problema sim. Deus está vendo, dia e noite. A palavra diz em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Somos santos? Procuramos a santidade? Davi, ele estava disposto a realizar um processo intensivo, profundo, de revelar o que havia dentro da sua mente e coração. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo o cargo mais alto, humanamente falando, naquele tempo. Ele estava disposto a se humilhar, a mudar o caráter se for preciso, a mudar o pensamento, mudar o coração, remover todo tipo de impureza. Ele estava disposto. Os que iam adorar no santuário e que desobedeciam abertamente a Deus, que eu falei no início, falavam mal de Davi, podemos entender que eles são descritos nos próprios versículos. Ninguém é ferro. Se analisarmos o versículo 4, diz assim: não me tenha sentado com homens vãos e nem converso com homens dissimulados. Versículo 5: tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Versículo 9: não colhas a minha alma com os pecadores, e nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de suborno. Eles eram dissimulados, eles eram hipócritas, perversos, eram pecadores que conspiravam em matar e roubar os outros. Talvez nós não vamos chegar a matar alguém ou a roubar alguém. Eu espero que não. Mas e quanto à nossa hipocrisia? E quanto à nossa perversidade? Quanto aos nossos desejos maus, pensamentos maus? Será que não se encaixa nisso? Quantas vezes nós somos hipócritas com nós mesmos? Não estou falando em ser hipócrita com a pessoa à sua volta, mas com nós mesmos. E dizer, Pai, perdoa meus pecados e abençoe meu dia. Amém. E você sabe que tem pendências com Deus. Davi, ele era diferente de todas essas pessoas. Nós também devemos ser diferentes. No versículo 8, vemos que ele diz assim: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Davi amava o lugar
da habitação do Senhor. Ele amava presenciar a glória de Deus, sentir a glória de Deus. Ele também, no versículo 7, cantava hinos de gratidão e falava das maravilhas do Senhor. Em outras versões, ele falava das bênçãos que Deus tem dado a ele. Quando foi a última vez que a gente tem amado ou sentido prazer de estar em um culto? Por nós sermos seminaristas, estar servindo as igrejas, muitas vezes não temos aquela vontade genuína de: Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Senhor, mais um dia na Tua casa. E nós vamos só para cumprir o horário, só para bater o ponto, às vezes para postar uma foto. Mas quando foi a última vez que você entrou na igreja e estava feliz? Porque estava no templo, no santuário, na igreja, para adorar o Senhor. Quando foi a tua última vez que você cantou com tua alma e ser: Senhor, eu me rendo, glórias a Ti? Quando foi a última vez que a gente cantou genuinamente? Às vezes nem cantamos, porque já não damos mais bola para isso. Mas Davi, ele amava estar no santuário. Davi, ele cantava das bênçãos. Quando foi a última vez que você falou para alguém que Deus te abençoou em alguma área? Cara, Deus abençoou aqui. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pelas bênçãos? Espero que seja hoje, minutos atrás, e não meses, semanas. Davi, ele buscava por santidade. Nós devemos buscar por santidade. Devemos pedir: Senhor, esquadrinha minha alma, esquadrinha minha mente. Hoje, nós temos esse tempo, esse dia de decidir em pedir: Senhor, o que há errado dentro de mim? Senhor, o que precisa mudar? Nós devemos pedir isso constantemente, todos os dias. Não diante de todos, mas você no teu quarto. Quando foi a última vez que você não sentiu a presença de Deus? Quando foi a última vez em que você, orando, cantando, sentiu uma coisa tão bela? E muitas vezes deixamos isso para lá e acaba não virando a nossa prioridade. A nossa prioridade não é estudar teologia ou coisa do tipo, mas sim é louvar a Deus, é sim buscar a Deus, é ser santos, porque eu sou santo. Sejamos diferentes dos que se reuniam para adorar, mas que não eram sinceros no modo de viver. Levíticos 19:2, como Isaac disse: diz: santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Assim como estão, abaixe os frontes e vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço